Mas afinal, qual que é o grande problema de Dark Souls 2? Eu acho bizarro como esse jogo foi da água pro vinho nos últimos tempos. Ah, mas como assim esse jogo foi da água pro vinho se é literalmente o mesmo jogo? Sim, por isso é bizarro. A gente foi de Dark Souls 2 é horrível, não tem como jogar porque o Estus é lento, porque não sei o que, pra Dark Souls 2 é genial, melhor Souls-like já feito. Na minha opinião, os dois lados são extremos. Acho Dark Souls 2 um jogo muito bom, sim. Pra mim, Dark Souls é uma franquia ideal. O 2 é melhor que o 1, o 3 é melhor que o 2 e todos os jogos são incríveis. Mas, um dia eu faço um vídeo falando só sobre isso. Hoje eu tô aqui pra falar especificamente sobre o seguinte. Pra ter pessoas defendendo com unhas e dentes, é fato que esse jogo já foi muito odiado, e até hoje por algumas pessoas. Mas por quê? É isso que eu vou tentar responder hoje. Assim como qualquer mídia, jogos, filmes, séries, o povo é saudosista. E se tem um primeiro jogo, o segundo vai ter que suar pra agradar a galera. Então vamos ver o que o Dark Souls 2 tem de diferente do primeiro jogo e já pode ter gerado uma antipatia inicial. Mapas e level design. O Dark Souls 1 tem um início de jogo bem mais estruturado do que o 2, e na parte dos lords ele vira literalmente a mesma coisa. TP em fogueira, um monte de área gigante em linha reta, mata bicho e vai embora. Mas a gente sabe que o povo se apega na primeira parte. Entretanto, o Dark Souls 2 ele mantém o que pra mim é o melhor efeito prático de Dark Souls 1, que é você é muito livre. Você tem muitas opções de por onde começar. Na verdade, o Dark Souls 2 é o que mais se destaca nesse sentido. Você tem várias áreas para começar e elas são balanceadas até para um player novo. Você é realmente muito livre, independente do nível que você conhece o jogo. Diferente dos outros jogos que, para você progredir para um lado que você não deveria, você vai ter que fazer algo que você supostamente deveria fazer muito mais para frente. Enfim. Isso aumenta e viabiliza muito mais possibilidades de build e aumenta a vida útil do jogo. O fator replay dele se torna muito melhor. Mano, você tem a opção de skipar os lords e ir direto pro final do jogo farmando. Dá pra fazer muita coisa. Dark Souls 2 também mudou coisas no combate e no sistema de build. No combate eu assumo que também acho a ideia de upar rolamento meio merda. Mas assim, esse é o jogo Souls mais fácil de se subir de nível, então pelo menos é um problema facilmente contornável, vai. Mas no resto, Dark Souls 2 só adicionou, e muito, seja qual for a sua classe, mago, milagre, build de força, destreza, você tem muitas opções, seja de arma, armadura, tudo. Talvez seja o único ponto que ele consegue ser até melhor que os jogos que vieram depois. Agora vamos falar de lore, do mundo e da identidade visual. À primeira vista pode parecer estranho eu querer juntar tudo isso, mas é porque tudo isso resulta na mesma coisa, que é o quanto o jogo vai ser imersivo para você, ou melhor, o quanto você vai ficar imerso no jogo e no mundo dele. E nisso eu acho que ele fica bastante para trás de todos os jogos da From Software. O Dark Souls 2 tem mapas lindos, Majula pra mim é melhor que Firelink, a vista do castelo é absurda, o mapa dos dragões também é um dos bagulhos mais foda desse jogo, mas muito desse jogo é só um monte de sala quadrada e vazia, sem cuidado nenhum. Essas salas se repetem em muitas áreas, com um boss genérico no final, e deixa tudo isso menos marcante do que poderia ser. O castelo de Drangleic, por exemplo, acho que é o melhor exemplo disso e o mais criticado. Ele claramente segue a ideia de Anor Londo no primeiro jogo, ele quer te passar a mesma sensação. E de fora, ele também é muito foda. Só que dentro dele, é isso aqui. Rapaziada, essa é a sala do trono e não tem nada nela. Inclusive nada de importante, você pode zerar sem pisar aqui. Isso tudo, somado a uma história sem sal, faz esse jogo parecer mais sem vida ou sem alma perto dos outros. E não me entendam mal, a história até é legal, mas uma história de traições e viagem no tempo e plot twist não funciona tão bem com o jeito que o Dark Souls conta as histórias dele. O Dark Souls 1 é cheio de metáforas e simbolismos e a parada da chama, os hollows. Tudo isso vai sendo contado enquanto você joga. Você não precisa ler nada, você não precisa buscar entender pra entender. Mas o 2 não. O 2 ele tem uma historinha bonitinha. O que você vai sentir nos outros jogos normalmente é uma parada muito individual. Até porque você provavelmente vai chegar até lá sem ler porra nenhuma. Mas isso funciona muito bem. Porque como eu falei, são muitos simbolismos e você vai meio que criando a história conforme você vê o mundo do jogo e você joga o jogo. Em Dark Souls 2,
Tu chega no final, enfrenta a Nashandra, que na verdade é do mal, porque, uau, ela é uma caveira e caveiras são do mal. E você fica tipo, legal, mas por quê? Você entende que rolou uma guerra e tal, você escuta durante o jogo todo sobre a maldição, e você até entende uma coisinha a mais ali entrando na memória do Vendrick, esse tipo de coisa, mas ainda assim é muito pouco pra entender como chegou onde você tá, quem é a Nashandra, quem é você. Cara, a melhor coisa que eles conseguiram fazer nesse sentido foi colocar um quadro dela que te dá maldição, e você pode se perguntar na hora, nossa, é o quadro que tá me dando maldição? Só isso! Eu sei que no Scholars eles tentaram consertar isso aí, botaram um áudio aparecendo e te falando pra caralho. Cara, eu acho que o áudio é inteiro uma cagada, então, enfim. Mas pra mim, de verdade, o ponto principal que trouxe tanta antipatia e tantos maus olhares pra esse jogo, acima do que eu acabei de falar, é o tutorial. Quer dizer, o não tutorial que esse jogo tem. E calma, eu sei que pode parecer raso e bobo, mas eu juro que eu vou explicar. O tutorial desse jogo é simplesmente horrível. Eu tô falando do comecinho dele. E não me vem falar que esse passo a passo de como apertar os botões tem comparação com o asilo do Dark Souls 1, por exemplo. Tô falando isso porque eu tive contato com Dark Souls 2 antes do 1. Eu não sabia o que era esse estilo dos jogos da From Software, que vieram a se tornar o Souls-like depois. E eu tava fazendo aquelas 300 salas e me perguntando, tá bom, o jogo é isso? Eu dropei e fui jogar o 1. Viciei, depois voltei pro 2 e gostei mais ainda do 2. O Dark Souls 2 sem dúvida faz um péssimo trabalho em introduzir o player nesse mundo. Você demora muito pra enfrentar o teu primeiro chefe, e os chefes são possivelmente a melhor parte do jogo Souls, a parte mais da hora, então não faz sentido. Sem contar as mecânicas próprias dele. Eu fui descobrir a mecânica de upar rolamento, que também melhora o Estus depois de ter zerado o jogo umas 2 vezes. O Power Stance também, eu fui descobrir depois de ter zerado 2, 3 vezes. E eu conheço muita gente que jogou e até gostou do jogo, ignorando totalmente aquele status. Status de ADP, que é o status novo que o jogo coloca pra você upar. O quê? Todo mundo chora com esse negócio. Então, mas, Eu nunca nem upei esse negócio. cara, eu não sei, velho, eu não sei. Tudo bem reclamar, tudo bem você pegar isso como um ponto e tal, mas caralho, eu joguei esse jogo com uma tranquilidade, velho, diante disso que eu nem... Nossa, eu nem liguei pra essa porra, joguei o jogo como nunca, gostei, eu gosto do Dark Souls 2, gosto mesmo. Nossa, isso pra mim não... Agora imagina quem ficou 30 minutos naquele tutorial paia e dropou o jogo. Rapaziada, a primeira impressão é que fica, e a primeira impressão desse cara é rolamento ruim, tua cura não cura nunca, o jogo é repetitivo e sem graça. Eu não vou nem entrar nos pontos técnicos de hitbox, principalmente, que o povo tanto fala, e a real é que, irmão, talvez tu só seja meio ruim e tá tudo bem. Não tem absolutamente nada de absurdo em nenhum dos hitbox de Dark Souls 2, eles são bem justos, na real, no padrão de qualquer outro jogo. A própria série Souls tem um monte de exemplo muito pior de hitbox do que os que tem nesse jogo, você tem um monte de vídeo, entre aspas, refutando isso. O grab do Pursuer, irmão, é sempre o grab do Pursuer, irmão, é só você andar pro lado que você não toma nada desse bicho, porque ele é uma merda. É só botar o analógico pra direita, mano, é só fazer isso, mano. Mas enfim, cada um tem a sua experiência, né? Concluindo, talvez você tenha achado isso um pouco superficial, mas o meu ponto é o seguinte: Dark Souls 2 é sim um jogo incrível, igual aos outros, mas ao contrário dos irmãos dele, ele não consegue te fazer gostar dele e te mostrar sozinho que ele é bom. Você tem que querer gostar do jogo, e lá na frente você vai ver que em alguns pontos ele tem até mais a te oferecer do que os outros jogos. Mas é isso, eu presumo que você goste muito desse jogo, assim como eu. Mas me diz aí, você concorda com o que eu falei? Qual o motivo que você acredita que faz tanta gente desgostar desse jogo? A gente se vê no próximo papo. Valeu!